Olá! Neste vídeo, iremos apresentar a definição de plano de manejo e como ele foi evoluindo ao longo do tempo, até chegarmos no formato que trabalhamos hoje no ICMBio. A Lei 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, estabelece que toda unidade de conservação deve dispor de um plano de manejo, definindo-o como um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade, são estabelecidos o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos seus recursos naturais. Mas a história do plano de manejo é bem anterior ao SNUC. Desde a sua criação em 1949, a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, já orientava o planejamento e o manejo de áreas protegidas no mundo. Na década de 1970, a IUCN lançou um guia completo e detalhado sobre procedimentos práticos a serem adotados quando da elaboração dos planos de manejo. De acordo com essa metodologia, esses documentos deveriam ser divididos em 3 capítulos. No capítulo 1, a caracterização dos recursos naturais e culturais da unidade de forma mais ampla, com foco na região onde a unidade estava inserida. No capítulo 2, o diagnóstico dos fatores biofísicos, sociais e institucionais da unidade de conservação. E no capítulo 3, as ações de manejo recomendadas, os objetivos específicos e o zoneamento da unidade, além dos programas de manejo e as áreas de desenvolvimento, onde seriam implementadas as infraestruturas e demais atividades da unidade. No Brasil, a partir de 1976, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, órgão responsável pela administração dos parques nacionais e reservas biológicas naquela época, passou a formular planos de manejo utilizando a metodologia da IUCN. Nos anos que se seguiram, foram elaborados diversos planos, resultado de uma parceria entre o IBDF e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Ao longo das décadas que se seguiram, foram surgindo novas categorias de unidades de conservação e as formas de planejamento variaram. Foram desenvolvidos roteiros metodológicos para elaboração de planos de manejo das diferentes categorias. Parques nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas tinham um roteiro específico, assim como as florestas nacionais. As reservas extrativistas adotavam as diretrizes e procedimentos definidas por uma instrução normativa própria, e para as áreas de proteção ambiental seguia-se o roteiro metodológico de gestão de APAs, utilizando muitas vezes também orientações de outros roteiros. Até para as reservas particulares do patrimônio natural foi desenvolvido um roteiro metodológico. Entretanto, categorias como as áreas de relevante interesse ecológico e os monumentos naturais não tinham um roteiro específico. Apesar destas variações, todos tinham como premissa a elaboração de uma caracterização e um diagnóstico bem detalhados, para embasar melhor o planejamento. Nesse meio tempo, novas unidades de conservação foram criadas e os órgãos responsáveis pela gestão dessas áreas protegidas sempre tiveram dificuldades em elaborar os planos de manejo no mesmo ritmo, como também de manter atualizados os planejamentos existentes. Importante lembrar que essa não foi uma dificuldade exclusiva do Brasil. Vários outros países enfrentaram e ainda enfrentam desafios semelhantes. Em 2007, quando o ICMBio foi criado, tínhamos apenas 77 planos de manejo para um total de 288 unidades de conservação, o que representava apenas 27%. Em 2014, esse número havia subido para 151 planos de manejo de um total de 315 unidades. Apesar do avanço, mais da metade das unidades de conservação federais ainda não tinham seu plano de manejo. Seguindo nesse ritmo, levaríamos mais de 15 anos para ter todas as unidades com seus respectivos planos de manejo. Isso se nenhuma nova fosse criada e sem considerar a revisão dos planos existentes.
Esse déficit tem como uma das principais causas os longos processos de elaboração que ocorriam devido aos extensos diagnósticos e ao grande detalhamento do planejamento, o que demandava acompanhamento técnico durante muito tempo. Por isso, existia uma maior dependência de contratação de consultorias externas para a elaboração dos planos. Com processos longos, com muitas atividades de campo e a necessidade de grandes contratações, o custo de elaboração de um plano de manejo era muito alto, demandando recursos financeiros muitas vezes escassos. Mas além do déficit de planos, outro problema era a baixa implementação dos documentos já elaborados, decorrente, em grande parte, do fato dos planos de manejo serem muito operacionais e detalhados, com programas de manejo pouco estratégicos. Os planejamentos eram muito rígidos e não se adaptavam ao contexto dinâmico onde estão inseridas as unidades de conservação. Verificou-se também que os diagnósticos elaborados de forma muito detalhada tinham baixa conexão com o planejamento, dificultando ainda mais a implementação dos planos. Somava-se a estes fatores a baixa sinergia do plano de manejo com outros planejamentos institucionais, pois as demais coordenações técnicas do ICMBio tinham pouca participação na elaboração dos planos de manejo. Evoluindo a partir dos 3 capítulos recomendados pela IUCN nos anos 70, os planos de manejo elaborados nas décadas de 1990 e 2000 chegaram a apresentar de 4 a 6 encartes. Em 2011, passaram a ter apenas 2 volumes, um de diagnóstico e outro de planejamento, devido à necessidade de produzir documentos mais estratégicos e de reduzir o tempo de elaboração e os custos dos planos de manejo. Alguns processos também começaram a realizar o diagnóstico baseado apenas em informações já existentes, dispensando os levantamentos de dados primários em campo. Mesmo assim, os desafios para elaborar planos de manejo mais implementáveis, de forma mais rápida e com menor custo, mantendo a qualidade técnica e garantindo a efetividade de gestão, ainda se faziam presentes. Precisávamos ter diretrizes institucionais padronizadas, com um roteiro metodológico único para todas as categorias, maior integração do processo de planejamento das unidades de conservação com outras coordenações do ICMBio, compatibilização dos planos de manejo com outros instrumentos de gestão já existentes, como os acordos de gestão, e maior efetividade da participação social no planejamento das unidades. A partir de 2015, a abordagem do planejamento começou a ser reformulada de forma mais significativa para chegarmos na atual metodologia utilizada pelo ICMBio. A mudança foi despertada durante uma oficina de ferramentas de planejamento, organizada no âmbito da parceria do ICMBio com a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em conjunto também com o Serviço Florestal Americano, o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos e a Universidade Estadual do Colorado. Nesta oficina, conhecemos a metodologia do Foundation Document, que pode ser traduzido como documento de fundação ou documento base. Naquela época, o Serviço de Parques americano enfrentava problemas semelhantes aos nossos, com planos de manejo muito caros e demorados. Para os parques nacionais norte-americanos e as demais categorias administradas pelo Serviço de Parques, este documento traz o primeiro planejamento da área e serve de base para todos os planos seguintes, que irão compor o portfólio de planejamento daquela unidade de conservação. Ainda no âmbito da parceria com a USAID e o Serviço de Parques, foram realizadas 2 experiências piloto em 2016. Uma no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, e outra na Reserva Extrativista Marinha de Soure, no Pará. A proposta era testar a metodologia em 2 unidades de categorias e contextos bem distintos, para avaliar melhor o método e ainda incorporar a elaboração do zoneamento e das normas da unidade de conservação, já que esta parte não é incluída no Foundation Document.
As duas experiências foram bem-sucedidas e ao longo de 2017 foram realizadas diversas oficinas internas para discutir e aperfeiçoar a nova estratégia de elaboração dos planos de manejo e também pensar em como aprimorar a participação social no planejamento das unidades de conservação. Aproveitando essas discussões e a experiência acumulada com 2 processos de revisão de planos de manejo, do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e da Área de Proteção Ambiental do Caiuçu, no Rio de Janeiro, no final de 2017 foi publicada a Instrução Normativa número 7, que estabelece diretrizes e procedimentos para a elaboração e revisão de planos de manejo de todas as categorias de unidades de conservação federais. Neste momento, já havia sido estabelecido como diretriz que todos os novos processos de elaboração e revisão de planos de manejo seriam conduzidos seguindo esta abordagem. No final do ano de 2018, foi publicado o Roteiro Metodológico para a Elaboração e Revisão de Planos de Manejo de Unidades de Conservação Federais. Este roteiro, unificado para todas as categorias, exceto as RPPN, representa a consolidação dessa nova metodologia de planejamento, que é baseada em uma abordagem estratégica e nos princípios do manejo adaptativo. Agora, o plano de manejo é considerado como um portfólio de planejamento, onde o documento principal, elaborado com base em uma análise sistêmica da unidade, apresenta um conjunto de informações de caráter mais estratégico, formado pelos componentes fundamentais, dinâmicos e normativos. Os planejamentos específicos complementam este portfólio, sendo elaborados conforme a necessidade e a prioridade de cada unidade de conservação, em articulação com o setor do ICMBio responsável por aquele tema específico. Ao longo do curso, você vai ver como é o processo de elaboração ou revisão do plano de manejo. Compreenderá melhor os conceitos de cada um dos elementos que formam os componentes fundamentais, dinâmicos e normativos, e verá como eles são construídos na oficina do plano de manejo. Aproveite e bons estudos!